Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa aula de hoje. Antes de propor para vocês a próxima atividade, atividade 28 da apostila do material estruturado, hashtag Estudando em Casa, que vai abordar o seguinte conteúdo: a área e perímetro de figuras planas. É uma que nós já até vimos já esse ano, já até gravei uma videoaula sobre isso lá no primeiro período, mas eu fiz questão de gravar essa videoaula trazendo uma recapitulação, para que vocês possam rapidamente recapitular e conter todo o embasamento que dará a possibilidade de vocês resolver a atividade 28 da apostila com muita tranquilidade. Então segue aí o conteúdo de hoje, que é a área e perímetro das figuras planas. Acompanhe a leitura aí na tela junto comigo. Calcular dimensões de um terreno, custo para pintar uma parede, material necessário para construir certo objeto, ou ainda a verificação do espaço para inserir o objeto, dependem do cálculo de áreas de superfície. Às vezes a gente não faz nenhuma conexão do conteúdo que a gente vê na escola, do conteúdo científico em si que estão nos livros, com o nosso cotidiano. Então o cálculo de áreas ajuda a gente a resolver tudo isso no nosso dia a dia. Fazer cálculo de dimensões de terreno, quanto custa para pintar uma parede, qual material necessário para construir certo objeto, ou verificar até ainda o espaço de colocar algum objeto, por exemplo, uma televisão, entendeu? Tudo isso depende do cálculo de áreas de figura planas. Veja aí o exemplo, ó. Para colocar gramado neste estádio de futebol que vocês estão vendo aí na imagem, precisamos conhecer sua área. Se quisermos cercar com alguma rede de proteção, precisamos conhecer o seu perímetro. Então a área, considerando que um campo de futebol tem um formato de um retângulo, e sabendo que para calcular a área de um retângulo basta calcular base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura, para saber quantos metros quadrados de gramado eu vou colocar. E se eu fosse colocar uma tela de proteção ao redor do campo, eu teria que saber o perímetro, somar cada lado, quantos metros tem cada lado desse campo de futebol. Beleza? Outro exemplo para vocês. Se quisermos saber se essa televisão que vocês estão vendo aí na imagem vai caber na estante da sala da casa de vocês, precisa conhecer a área da televisão e a área da estante. Se a estante tem formato retangular, calcula lá a base vezes a altura. Se a base da televisão também é um retângulo, calcula direitinho para saber se realmente essa televisão vai caber na estante da sala de vocês. Outro exemplo, se quisermos forrar esta mesa ou invernizá-la, colocar uma mão de tinta, precisamos conhecer sua área. É mais um exemplozinho para a gente ter uma ideia de como utilizar os conceitos de cálculo de área e perímetros. Outro exemplo, para saber a quantidade de madeira necessária para construir esta casa de cachorro que vocês estão vendo aí, precisamos da área da superfície, né? Cada tábua tem um formato retangular, quantas tábuas eu vou precisar, qual o valor da área total de cada lado do teto e etc. Para colocar a moldura do quadro, preciso conhecer o seu perímetro. Então eu quero colocar uma moldura nesse quadro branco aí dessa escola. Então basta somar quantos metros tem em cada lado desse quadro que tem um formato retangular. Isso se chama perímetro, a soma dos lados de uma figura plana. Se quiser saber quantas carteiras a sala de aula comporta, preciso conhecer sua área, a área da sala e a área das carteiras. Aí eu vou ter uma ideia de quantas carteiras vai caber nesta sala de aula. Com os exemplos anteriores, podemos observar o quanto é importante estudarmos área e perímetro de figuras geométricas planas. Vamos relembrar cada uma delas. Primeiro, o retângulo. A área do retângulo é o produto da medida de sua base pela medida de sua altura. A área de um retângulo é o produto, ou seja, a multiplicação da medida da sua base pela medida da sua altura. Base vezes altura.
base representada pela letra B minúscula e a altura pela letra H minúscula. O perímetro é dado pela soma das medidas dos lados desse retângulo. Veja aí as duas fórmulas. A área é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, e o perímetro é a soma de cada lado desse retângulo. Ó, base mais altura, mais base mais altura. Eu tenho 2 vezes a base nesse retângulo, mais 2 vezes a altura, ok? Quadrado. A área do quadrado é o produto da medida da base pela medida da altura. Como a base e a altura têm medidas iguais, podemos definir da medida do lado. Ou seja, para calcular a área de um quadrado, basta eu elevar um dos lados desse quadrado, já que tem medidas iguais, ao quadrado. Lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, basta elevar o lado ao quadrado. E o perímetro é a soma dos lados dessa figura. Lado mais lado, mais lado, mais lado. Ou seja, o quadrado tem 4 lados. Então, é 4 vezes o lado. Essa é a fórmula para calcular o perímetro de um quadrado. Paralelogramo. A área do paralelogramo é igual ao produto, ou seja, a multiplicação da medida da base desse paralelogramo pela medida da altura. Veja, é a mesma fórmula da área de um retângulo, base vezes altura. E o perímetro representa a soma das medidas de todos os lados. Triângulo. A área do triângulo é igual à metade do produto da base pela medida da altura. Então, para calcular a área de um triângulo, se eu traçar uma diagonal num retângulo, eu vou ter 2 triângulos retângulos. Para calcular a área de um desses triângulos, conforme vocês estão vendo com a cor azul, basta você usar essa fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Por que por 2? Dividido por 2 por quê, professor? Porque quando eu traço uma diagonal num retângulo, eu divido o retângulo em 2 triângulos retângulos. Então, basta eu calcular a base vezes a altura e divido por 2, porque eu formei 2 triângulos retângulos aí nessa figura. E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Losango. A área do losango é igual à metade do produto das medidas das diagonais. Ou seja, eu tenho 2 diagonais no losango. Uma diagonal representada pela letra D maiúscula, que é a diagonal maior, conforme vocês estão vendo aí na figura, e outra diagonal menor. Então, para calcular a área de um losango, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ela usa a mesma fórmula ali de um retângulo. Eu posso colocar essa diagonal, aliás, esse losango dentro de um retângulo. Por isso que eu uso base vezes a altura dividido por 2. A base é a diagonal maior e a altura é a diagonal menor. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um losango. Trapézio. A área do trapézio é igual à metade do produto da soma das medidas das bases pela medida da altura. Então, para calcular a área do trapézio, eu vou somar a base maior, representada pela letra B maiúsculo, mais a base menor, representada pela letra B minúsculo, vezes a altura, dividido por 2. Ok? E o perímetro representa a soma das medidas dos seus lados. Círculo. A área do círculo é igual ao produto do número real π pelo quadrado da medida do seu raio. Então, para calcular a área de um círculo, vocês vão usar essa fórmula. R ao quadrado. Qual é o valor de π? Aproximadamente 3,14. E o raio é a medida de um segmento que vai do centro da circunferência até qualquer segmento, extremidade desse círculo. E o perímetro, para calcular o perímetro de um círculo, vamos usar essa fórmula. 2 vezes πr. O perímetro de um círculo é nada mais, nada menos do que o comprimento desse círculo. O perímetro de um círculo é o comprimento, 2πr. Beleza? Agora,
Após essas recapitulações sobre áreas de figuras planas e sobre perímetro, vamos aplicar o que aprendemos. Então é hora de vocês copiarem no caderno e tentar responder essa atividade 28 da apostila de vocês. Essa aí, atividade 28 do volume 4 da apostila #Estuda em Casa. A atividade de hoje, percorrendo um pouco a atividade, vai falar sobre o quê? Cálculos de área e perímetro. Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. Caro aluno, nesta atividade, resolveremos situações e problemas que envolvam o perímetro e área de figuras planas. O perímetro das figuras planas é representado pelo contorno da forma e nos polígonos. Sabemos que ele é calculado pela soma de todos os lados. A área de uma região retangular é representada pela sua superfície, calculada pelo produto de suas dimensões base vezes a altura. Então, segue aí a questão 1. Ele dá um exemplo de uma horta que será cercado com muretas, conforme ilustra a figura abaixo, e as medidas estão indicadas a seguir. Qual é a medida de comprimento total das muretas que cercam esta horta? Você vai usar os conceitos ou de área ou de perímetro. E a segunda questão traz essa figura. A figura a seguir representa a planta com as medidas em metros de um apartamento pequeno. Utilize essas informações para responder às próximas questões. Terceira questão, pergunta qual é a área da sala. Ok, pessoal? Então a gente finaliza essa rápida e pequena videoaula, só para a gente relembrar alguns conceitos, algumas fórmulas de como calcular a área, a superfície, a área das figuras planas, e também de como fazer para calcular o perímetro. São conceitos simples, conceitos já estudados. Espero que vocês consigam resolver essa atividade 28 com bastante tranquilidade. Na próxima aula, a gente acompanhará a correção dessa atividade através de uma videoaula. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.